Prezados alunos, nós estamos terminando a primeira disciplina, estamos na entrega da avaliação parcial de número 2 e faço este vídeo para dar para vocês um retorno sobre a atividade, né? Visto que a primeira disciplina está sendo completada e aí vocês estão terminando ela, tá? E é uma conversa que eu quero ter a partir então dessa atividade que vai conduzir vocês também, não só para concluir essa disciplina, mas também vai ser importante para as que virão, ok? Alguém disse que a teologia é um hábito prático dado por Deus. Veja só, um hábito prático dado por Deus. Hábito é uma coisa que a gente repete até aprender, tá? Mas Deus está envolvido na história, né? Não é uma coisa que acontece aleatoriamente sem a presença de Deus. Esse exercício nós estamos fazendo nessa disciplina e vamos fazer ela durante o nosso curso todo, tá? Nós temos, o curso é Teologia e Bíblia, eu gosto talvez de inverter ele, né? Eu quero lembrar um pouquinho da nossa matriz curricular, tá? Nós estamos aqui na primeira disciplina, Hermenêutica Bíblica, ênfases históricas e atuais. Depois nós vamos para Bíblia, Revelação, História, Tradição e Cultura. Exegese, tópicos em teologia bíblica, exegese do NT, foi Antigo, Novo Testamento, tá? Exegese do NT 2, certo? Essa é a parte bíblica, tá? Essa é a parte onde Deus está comprometido, certo? A segunda parte é a parte da teologia, a teologia onde nós vamos, então, a partir daquilo que Deus, de fato, se entrega por nós no seu texto, nós vamos então aplicar isso ao nosso contexto, e essa é a parte teológica, né? O que é teologia? Teologia tem a ver com ética, tem a ver com poimênica, tem a ver com educação, tem a ver com retórica, organização do discurso, tá? Para a gente poder então chegar, nós temos que partir do texto bíblico, é isso que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos aprendendo na primeira parte do curso, então, a parte bíblica, como ponto de referência para a nossa teologia, né? Vocês vão ser teólogos ao final do curso com o pé na Escritura, tá? Na palavra de Deus, onde Deus está presente e Deus faz a sua história com a humanidade, conosco e com todas as pessoas que viveram antes de nós e depois de nós, certo? Então isso é importante, né? E essa seriedade que nós temos, né, ela passa por nós entrarmos no texto, tá? E exatamente é isso que nós estamos fazendo nessa disciplina, certo? Eu quero então conversar com vocês sobre a tarefa, tá? Vocês estão na última semana, né? Vocês estão entregando ela aqui, na quarta semana de aula, tá? Eu quero conversar um pouco com vocês sobre ela e dar um gabarito, tá? Já falamos sobre ela muito, mas eu faço questão de que a gente volte a conversar, tá? Até para vocês poderem reavaliar aquilo que vocês já fizeram e se quiser refazer, por favor, estamos à vontade, nós estamos aí no prazo. A proposta era analisar os comentários de João e Efésios, que eu compartilhei com vocês da terceira semana, descrevendo eles como interpretação bíblica com rigor acadêmico, né? Quer dizer, vocês têm que analisar, fazer a análise, e essa análise precisa ser ampliada descrevendo como esses dois comentários apresentam uma hermenêutica atual sólida, mesmo a uma leitura subjetiva do texto que muitas vezes a gente tem, digamos assim, no decorrer da história, tá? Muita gente faz isso. O que nós fizemos? Tá? Só lembrando, tá? Então é um crescente, né? Eu já lembrei, fiz questão de lembrar isso no encontro que nós tivemos, e agora chega o momento em que a gente vai, então, tentar colocar isso no papel. Eu quero ajudar vocês para isso, tá? É um comprometimento, né? Vocês não estão lidando com a palavra de vocês, estão lidando com a palavra de Deus, tá? E ela precisa permanecer palavra de Deus. Para isso, vocês seguiram, então, semanas de estudo. A primeira semana foi o encontro sobre a rigidez, não, o rigor metodológico, tá? Vocês aqui tiveram, então, um texto do professor Scholz, tá? Faço questão de abri-lo, onde vocês interpretaram a Bíblia com rigor metodológico, né? Ele mostra que, por exemplo, para você ter elementos rigorosos na sua análise,
você tem que observar bem o texto que será objeto de estudo, né? Lembrando que nós vamos olhar como dois autores interpretaram João e Efésios, tá? Então são textos, digamos assim, com gêneros literários diferentes. João é chamado Evangelho, tá? Mas é um evangelho, digamos assim, é um testamento de Jesus, aquilo que Jesus deixou. E o evangelista João não preza tanto pelos fatos, pelos acontecimentos, como Mateus, Marcos e Lucas prezam, mas muito mais pelo que Jesus disse. Tá? Essa é uma grande diferença entre João e os sinóticos, né? Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que olhar para o que Jesus disse? Para o que Jesus está deixando como testamento, certo? Aquilo que ele quer que fique para a sua igreja. E o evangelista escreveu sobre isso. O apóstolo Paulo está escrevendo uma epístola. Tá? É um outro tipo de texto, é outro tipo de rigor teológico. Tá? E você precisa ler uma epístola como uma epístola. Tá? Então a pergunta é: que tipos de textos nós temos? Né? Essa é uma primeira resposta que vocês podem dar na análise de vocês. Certo? Isso passa por aí rigor teológico. Então, diferenciar entre um evangelho né, e uma epístola é fundamental. Tá? Mas não é só isso. Tá? O gênero literário está aqui, né? Que tipo de construção o autor faz. Né? Outra coisa, quando a gente interpreta, palavras têm um contexto, elas não têm significado isolado do seu contexto, tá? Obviamente que as palavras, elas por si só se carregam significados, mas elas são usadas por alguém, elas são, digamos assim, elas são grávidas, elas estão engravidadas, elas estão com sentido, certo? Então, palavras precisam ser interpretadas dentro de um contexto. Os autores vão fazer isso, certo? Os autores interpretam as palavras dentro do seu contexto literário. E aqui, para nós, para ficarmos com rigidez teológica, nós precisamos interpretar o texto dentro do texto, não fora da Bíblia. Né? Então, isso é importante. Tem que ver como é que os autores estão interpretando o texto, tá? Outra coisa, depois disso, né? Então, nós temos aqui algumas questões, certo? Depois, traduções, né? Alguém esses dias mencionou ler o texto em diversas traduções é bom. Sim, às vezes a tradução ela é, né, os autores nos nossos textos eles fazem sua própria tradução do texto, que é bom. E vocês não precisam ler o grego, nem o grego no caso, né? Então não é tão problemático aqui. Palavras ou frases com conteúdo dentro da sua ideia de pensamento, que é um parágrafo. Né? O parágrafo tem a ver com isso. Tá? Então, observem que vocês estão lendo um texto com rigor linguístico. Tá? Um campo de atuação do rigor passa pela língua, pelo que está escrito, mas também passa pela sua historicidade. Né? São digamos assim, duas barreiras que você e eu precisamos vencer: a língua e a, a história por trás do texto. Tá? Então, o contexto literário está aí, certo? Então, isso aqui é importante. Certo, né? Então, aqui a história e a cultura bíblicas por trás. Né? Por mais que nós vamos ter uma disciplina agora na sequência que dá o aspecto cultural, certo? Então, você tem a parte histórica. Tá? Antecipando, os dois textos que vocês leem de João e de Efésios, eles são histórico-gramaticais, que significam os autores dão atenção ao texto num contexto histórico. Eles não são críticos, eles não estão destruindo o texto e dizendo que João não é João, tá? O Paulo não é Paulo nos seus escritos. Pelo contrário, eles usam o texto para justificar a autoria do texto bíblico de João e de Paulo, certo? Então você não tem um histórico crítico no sentido de desfazer o texto para reconstruir um novo texto, tá? Então os dois textos de João e de Efésios são histórico-gramaticais. Significa que eles valorizam o texto está dizendo. Né? Então isso é importante na história da hermenêutica. Lembra que nós depois falamos um pouquinho mais sobre isso, tá? Nós temos um contexto temático dentro de toda a Bíblia e dentro do contexto teológico, tá? Tema bíblico e teológico, isso faz parte, tá? E aí, a parte final do texto, tá? A terceira, digamos assim, o terceiro elemento da interpretação como é palavra de Deus, né, é o verdadeiro remédio para a nossa existência, tá? Quando nós chegamos nessa fase, você já chegou à interpretação, você já chegou a, digamos, a se preparar, né,
Você pegou as laranjas, cortou elas no meio para fazer o suco. Agora você vai colocar o suco no, no espremedor, tá? Vai chegar aqui, lê Evangelho. Ok, esse texto serve para quê? Bom, ele tem um aspecto teológico, tá? Que significa o quê? Bom, ele pode ser pego quando você chega aqui e faz, digamos assim, um resumo das principais ideias. Nessa fase aqui você já chegou a, digamos assim, a entender o que Deus quer com esse texto, né? Por que esse texto está na Bíblia? Como ele nos atinge como humanidade que se afastou de Deus, né? Por isso é lei e evangelho, né? Deus nos acusa e Deus nos consola, né? Deus diz, você não pode fazer isso, eu faço isso por ti. Nós vimos isso muito claramente ao longo dos nossos estudos. Então, quando nós chegamos aqui, nós estamos numa fase anterior ao que nós vamos fazer com o aspecto teológico com o texto, tá? Que é o anunciar, o ensinar, o, digamos assim, usar ele num aconselhamento, certo? Tá? Nós, uma questão ética, né? Ética significa a característica do texto que não me leva a agir, tá? O que está por trás disso. Então, tem um caráter aí, se vocês quiserem usar essa palavra, né? O texto nos leva a isso, o Espírito Santo vai agir na nossa vida e vai nos mover pelo texto, tá? Nós chegamos então nessa fase final que é preparatório para o quê? Preparatório para a parte teológica. Mas vocês ainda estão na parte bíblica. Vocês agora vão ter essas disciplinas bíblicas, né, que é a história, e as exegeses, né, elas vão mexer com vocês antes de chegar ao ponto 9. Tá? Se um professor pedir para você fazer o ponto 9, excelente. Eu não estou pedindo para fazer o ponto 9. Aliás, nós fizemos esse ponto 9 na terceira semana de estudos, quando vocês eram para comparar como João e Efésios tem a ver com aquilo que nós estudamos nas semanas 1 e 2, certo? Então aqui é o grande ponto em si, tá? E essa aqui é a aplicação, que é a parte teológica, que nós vamos ver depois na homilética, na questão retórica, na homilética, na questão da poimênica, da pastoral, do cuidado, do aconselhamento, né, do ensino e da ética, tá? Então vocês podem, por exemplo, pegar esses textos e transformar isso em conteúdo a ser passado para alguém outro, né? Que é o nosso objetivo da segunda parte do nosso curso. Então façam bem essa distinção, não separação. Nós estamos na parte bíblica e depois nós vamos para a parte teológica, certo? O que significa isso? Significa que nós vamos ter um primor, um rigor teológico para poder aplicar isso na vida das pessoas. Então vocês estão nessa fase, tá? Vocês estão no primeiro momento. Nós vamos ter agora as várias disciplinas ao longo da semana, ou dos meses, até metade do ano, só com a parte bíblica, tá? Que seriam os primeiros 8 passos aqui desse rigor que o professor Scholz menciona, tá? Então, o 9º e o 10º nós vamos ver na sequência, né? Por mais que um professor eventualmente possa pedir para vocês, a partir de uma exegese, fazer uma aplicação, certo? Então, essa foi a primeira semana de estudos, né? Depois vocês viram um pouquinho de história. A segunda semana mostrou para vocês como Lutero e Calvino interpretaram um texto, tá? Aliás, essa é a primeira semana, né? Lutero e Calvino fizeram essa interpretação, tá? É isso aí mesmo. A partir da leitura do texto do Jardim do Éden, tá? Na segunda semana, ok? E aí vocês compararam, né, com o texto de Jó, tá? Então aqui vocês têm um pouquinho de história, o aspecto histórico da hermenêutica, ok? E aí nós fomos, então, para a leitura do texto de João de Efésios, e aí na quarta semana vocês então pegam aspectos, digamos assim, da ênfase atual, tá? Eu chamei a atenção que na palestra do professor Wilson, ele caracteriza bem os elementos de uma exegese sólida, né, num contexto líquido, né, onde que nós temos. Se nós abrirmos aqui, e eu quero usar então o texto de um dos colegas aqui para dar, digamos assim, um gabarito da resposta, né? E eu sugiro que se vocês quiserem reavaliar o que vocês fizeram, tenham à vontade, nós temos ainda um tempo, tá? Vamos dar uma olhada aqui então no pastor Silvio, que fez um trabalho, tá?
Ele diz o seguinte, tá? Eu vou ler uma parte, não ler tudo aqui, porque são 6 páginas, mas eu vou ler o que ele fez para estimular vocês a reavaliar o que vocês estão fazendo e até ensinar vocês, né? Acho que é uma coisa boa e bonita nesse sentido, tá? Então não se sintam mal, nós temos tempo para nos ajudar. Chama a atenção que ambos os comentários sustentam suas afirmações em bases sólidas, quais sejam um aparato textual original que nos faz perceber o sentido do texto na sua mais profunda raiz, tá? Obviamente que o Silvio é pastor, ele já aprendeu a fazer teologia, ele conhece bem os caminhos, tá? Então ele diz aqui é fundamental conhecer o texto original, não é o caso de vocês, tá? Ambas as fontes vão direto, né, ambos os autores, né, vão direto à fonte e trazem aspectos riquíssimos do texto original que passariam desapercebidos se o texto fosse analisado apenas a partir das diferentes traduções disponíveis. Sim, como eu mencionei antes, os dois autores fazem sua própria tradução e vocês estão lendo a tradução dos autores, certo? Inclusive eles usam termos em grego para justificar a tradução, tá? Então isso é bom, né? Esse é o primeiro caráter, isso aparece no texto. Então, sob o aspecto da linguagem, os dois autores são gramaticais. Gramatical significa valorizam o texto, certo? Isso é importante. Eles não estão inventando, eles estão não mudando e eles estão usando o grego como ponto de referência, tá? Outro detalhe fundamental na análise de ambos os textos é a maneira como o autor associa os textos do contexto próximo, quer dizer, como é que ele está dentro da organização, né? Como é que, por exemplo, João 4 e Efésios 6 estão dentro do seu contexto do próprio autor, anterior e posterior, né? O que vem antes, o que vem depois, tá? E com todas as escrituras. Isso é levar a sério a palavra de Deus, certo? Isso nós fizemos quando nós lemos a história de Gênesis 3 com a história de Jó. Tá? Vocês aprenderam isso. Vocês não podem fugir do aspecto técnico, que é o quê? Que é a valorizar o texto no contexto bíblico. Né? Então, nesse sentido, os dois autores, a João e a Paulo, né, fazem uso, né? Eles valorizam muito a Bíblia. Né? Aliás, a Bíblia é sua própria intérprete, tá? Né? O gênero, né? Vocês têm uma carta, Paulo em Efésios, o autor deixa claro que há nos escritos de Paulo um certo epílogo em discursos. Epílogo é conclusão, tá? Epílogo é um termo técnico da retórica clássica, tá? Onde ele analisa então essa palavra conclusiva de Paulo, tá? Como no relato de João, o gênero narrativo traz o diálogo de Jesus, isso também é importante, né? Como você chama a atenção antes, num dos elementos que o professor Scholz caracteriza, né? Então é uma conversa, não é subliminar, ela é clara, objetiva, né? À beira de um poço, tá? E nós conseguimos então acompanhar a história do Salvador da humanidade indo ao encontro de uma mulher que não teria condições nenhuma de ser salva por talvez um simples judeu, tá? Então, assim como Deus buscou Adão e Eva, né, ele faz aqui, o Silvio faz a conexão com a história que nós vimos, né, o Salvador Jesus vai ao encontro de uma mulher no poço, tá? Essa universalização da graça ela é dada a todos, e o exemplo está muito bem aqui, tá? Outro aspecto do rigor acadêmico aparece fontes, né? O autor, né, menciona cartas, né, a maneira aristotélica de fazer, né, de escrever, né, isso é importante, né? Ninguém de nós aqui faz ciência sem o conhecimento científico. Esse rigor também faz, né? Nós não criamos línguas novas, né? Aliás, Deus vem falar no meio na nossa história, né? Deus usa nós para fazer história, né? Paulo também faz isso, né? Paulo usa então a estrutura aristotélica, né? No sentido da retórica, né? Tá? O autor de João nos leva de volta ao contexto com as bases do seu contexto, né, histórico, que é o lugar onde se adora, né? Toda a história do Antigo Testamento está presente. Aliás, João, o evangelista João, tanto no seu texto evangélico, como nas suas cartas, como no Apocalipse, é o autor que mais usa o Antigo Testamento. Tá? O Apocalipse, então, está cheio de citações do Antigo Testamento. Tá? João era um judeu, né? Ele vai levar isso claramente. Né? Então, isso está muito claro da forma de João, então, manipular ou manusear bem a palavra de Deus. Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é permitir o uso de metáforas. Né? Metáfora é uma coisa, um artifício linguístico, né? Que quer mostrar alguma coisa. Né? O que é uma metáfora? Né? Então você tem esses elementos importantes, né? É,
da riqueza bíblica, né? A ideia de uma armadura, a ideia da água da vida, tá? E assim por diante, tá? Então são textos metafóricos, certo? Então você tem isso propriamente falando, né? Então em João, no caso, Jesus é o sinal, é a água viva, né? Tá? E assim por diante. Então, assim como Jesus é a água, ele é o Cordeiro de Deus, eu sou o pão da vida, né? Isso também tudo poderia ser feito, né, dentro do livro de João, se a gente quisesse comparar, né? Jesus, e uma outra coisa que é bonita em João, e o Silvio menciona aqui, é a conexão do Messias, né? O Messias que é aquele que é ungido por Deus para fazer a obra própria de Deus, certo? Esse é o texto de João, né? Então, você tem uma revelação particular a uma mulher que não deixa de falar para outros, tá? E assim por diante. Então, você tem vários rigores, né, teológicos aqui, assim por diante, tá? Então, é basicamente isso, né? Nós não podemos fazer da lei. E aí o Silvio termina, né? Nós estamos diante da palavra de Deus pura, né? Com a sua riqueza de conteúdo, né? Eles nos livram de uma leitura metafórica do texto de João, por exemplo, uma leitura moralizante de Efésios, né? Da armadura. Eu sou o cara que está preparado para vencer a guerra, quando na verdade é Cristo que vence, né? Uma leitura metafórica de João poderia nos fazer ver na água parada do poço a condição estéril da vida espiritual da mulher, o que seria contrastado com uma água da vida, né? Não se fala nisso, muita gente acrescenta um ponto ao conto, né? Não dá para fazer isso. Uma leitura moralizante de Efésios nos faria entender a armadura como algo que o cristão se apropria e com o qual, seguindo alguns procedimentos, pode vencer o mal, né? Então, ambos os textos nos falam do dom de Deus em Jesus Cristo, tá? E isso serve para nós de consolo. Quando nós vamos nos preparar para falar para alguém sobre isso, né? Vamos entregar essa palavra, nós vamos fazer isso dessa forma, tá, gente? Então, dentro dessa caminhada, dentro dessa primeira disciplina, né? Lembrando que nós estamos concluindo ela, se você quiser refazer, pode ficar à vontade, eu estou à disposição. Tá? Mas eu gostaria que vocês observassem. Então, o rigor teológico que vocês precisam destacar nos dois textos é perceber como os autores estão fazendo uso da língua e da história. E também isso leva, então, ao aspecto onde a obra de Deus é feita pelo próprio Deus, né? Não é feita pelo cristão, como nós aprendemos desde Gênesis, né? Então, a Bíblia não muda no seu histórico, né? Então, hermeneuticamente falando, vocês aprenderam a olhar para o texto dentro da sua intencionalidade, histórica, linguística e teológica, né? Então, as barreiras que nós temos a enfrentar, né? A barreira da língua, a barreira da história, a barreira da natureza humana que não quer ouvir de Deus, mas Deus vem ao encontro e se oferece por nós, né? Então é isso, espero ter ajudado, espero ter reforçado um pouquinho mais para vocês reavaliar aquilo que vocês produziram. Se vocês quiserem novamente refazer a atividade, nós estamos abertos, né? A gente quer que vocês aprendam de fato e assim possam serem bons alunos, né, nessa caminhada acadêmica. Fiquem bem, Jesus acompanha a vida de vocês e eu estou à disposição.